Para salvar sua filha, ela passou uma noite com seu patrão milionário. Mas o que aconteceu depois? Mãe, por favor, não chora. Os médicos vão consertar meu coração e depois eu vou poder correr de novo. Marina olhou para os olhos castanhos da filha e sentiu o mundo desabar. Sofia, apenas 8 anos, estava deitada na cama do hospital com fios conectados ao peito, mas ainda assim tentava consolá-la. Como uma criança podia ser tão forte quando ela mesma estava se despedaçando por dentro? Eu sei, meu amor. Mamãe só está um pouquinho preocupada, mas vai ficar tudo bem. Marina segurou a mão pequena da filha, tentando esconder o desespero na voz. 3 horas antes, ela estava no escritório da Almeida Industries, digitando relatórios quando o telefone tocou. A voz nervosa da diretora da escola ainda ecoava em sua mente. Dona Marina, a Sofia desmaiou durante a educação física. Já chamamos a ambulância. O trajeto até o hospital foi um borrão de trânsito, sirenes e orações desesperadas. Sofia havia recuperado a consciência na ambulância, mas estava pálida e com dificuldade para respirar. Marina segurou a mão da filha durante todo o caminho, sussurrando palavras de conforto que ela mesma não sentia. Agora, depois de horas de exames, a doutora Helena Carvalho entrou no quarto com uma pasta nas mãos e uma expressão séria no rosto. Marina conhecia aquele olhar. Era o mesmo que o médico teve quando explicou que seu casamento não tinha mais jeito. Mas isso era diferente. Isso era sobre Sofia. "Posso falar com a senhora no corredor?" perguntou a médica. Marina beijou a testa da filha. "Já volto, meu amor. Você fica aqui descansando." No corredor do hospital, a doutora Helena foi direta ao ponto. "Sofia tem uma malformação congênita rara no coração. É uma condição que pode ter ficado dormindo por anos, mas agora está se manifestando. Mas ela sempre foi uma criança saudável. Corre, brinca, nunca teve nada. Isso é comum nesses casos. O problema é que a cirurgia que ela precisa é muito específica. Temos apenas 3 cirurgiões no Brasil capacitados para esse procedimento, e todos têm uma fila de espera de mais de 1 ano. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. 1 ano, e se não operar? A médica hesitou. A médica... Sem a cirurgia, o quadro vai se deteriorar rapidamente, talvez alguns meses. O mundo girou. Marina apoiou-se na parede do corredor, tentando processar a informação. Alguns meses. Sofia tinha apenas 8 anos e alguns meses de vida se não operasse logo. "Existe uma alternativa", continuou a doutora Helena. "Na Alemanha, há uma clínica especializada que pode fazer a cirurgia imediatamente. O Dr. Klaus Weber é referência mundial nesse tipo de procedimento. Quanto custa? R$800 mil. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. R$800 mil. Ela ganhava R$3 mil por mês como assistente executiva. Mesmo se trabalhasse 20 anos sem gastar um centavo, não conseguiria juntar essa quantia. Eu preciso de um momento." Marina voltou para o quarto onde Sofia desenhava em um papel que uma enfermeira havia dado. Era um desenho simples, 2 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. "Olha, mãe, somos nós 2. Sempre juntas, né?" Marina abraçou a filha, sentindo lágrimas queimarem os olhos. Como ia contar para Sofia que não tinha dinheiro para salvá-la? Como uma mãe explica para uma criança de 8 anos que a vida dela dependia de uma quantia impossível? Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Marina ficou sentada na cadeira ao lado da cama pensando em alternativas. Pegou o celular e começou a fazer ligações. Primeiro para a irmã Carla, que chorou junto com ela, mas só podia oferecer apoio emocional. Depois para o banco, onde descobriu que não tinha garantias suficientes para um empréstimo de nem 10% do valor necessário. Até a madrugada, Marina pesquisou na internet sobre financiamentos, campanhas de arrecadação, programas do governo. Tudo levava tempo que Sofia não tinha. Quando o sol nasceu, Marina tomou uma decisão. Ia conversar com seu chefe, Ricardo Almeida. Talvez ele pudesse adiantar alguns meses de salário, ou conhecesse algum programa de ajuda para funcionários. Era sua única esperança. Marina olhou para Sofia, que dormia tranquila, apesar de todos os aparelhos ao redor. A filha confiava nela completamente. Acreditava que a mãe sempre daria um jeito de resolver tudo.
E Marina não ia desapontá-la. De alguma forma, ia encontrar os 800 mil reais e salvar sua filha. Não importava o que precisasse fazer. Marina bateu na porta do escritório de Ricardo Almeida 3 vezes antes de conseguir entrar. Suas mãos tremiam segurando uma pasta com todos os documentos médicos de Sofia. Exames, laudos, orçamentos da clínica alemã. Senhor Almeida, o senhor tem alguns minutos? É sobre um assunto pessoal muito urgente. Ricardo levantou os olhos dos papéis na mesa. Aos 38 anos, ele comandava uma das maiores empresas de tecnologia do país. Mas Marina sempre notou algo vazio em seu olhar. Nos 2 anos que trabalhava como sua assistente, ela o via chegando cedo e saindo tarde. Sempre sozinho. Claro, Marina. Sente-se. Ela respirou fundo e começou a falar, tentando manter a voz firme. Explicou sobre o diagnóstico de Sofia, a necessidade urgente da cirurgia, o custo impossível. Ricardo escutou em silêncio, sem interromper. Eu sei que é muito dinheiro, senhor, mas pensei que talvez o senhor conhecesse algum programa da empresa ou pudesse me adiantar alguns meses de salário. Sua voz falhou na última palavra. De repente, toda a pressão dos últimos dias desabou sobre ela. Marina começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Desculpe, eu não queria. É que ela é tudo o que eu tenho. Não posso perdê-la. Ricardo se levantou e foi até a janela que dava para a cidade de São Paulo. Ficou assim por alguns minutos, olhando o movimento lá embaixo. Marina tentou se recompor, envergonhada por ter perdido o controle na frente do chefe. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você faria qualquer coisa para salvar sua filha? A pergunta a pegou de surpresa. Qualquer coisa, sem hesitar. Ricardo voltou para a mesa e se sentou. Havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que Marina nunca tinha visto antes. Eu vou pagar toda a cirurgia da Sofia, tudo. Hospital, médicos, viagem, hospedagem. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Marina ficou sem palavras. Não podia ser verdade. Mas tenho uma condição. Pronto. Sabia que era bom demais para ser verdade. Marina se preparou para o pior. Eu quero que você passe uma noite comigo. O silêncio no escritório foi ensurdecedor. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Senhor Almeida, não é o que você está pensando. Ricardo levantou a mão. Eu não estou falando de sexo, Marina. Estou falando de companhia. Uma noite de conversa, de jantar juntos, de ter alguém presente. Apenas isso. Marina o olhou confusa. Não entendo. Ricardo suspirou e pela primeira vez desde que ela trabalhava ali, pareceu frágil. Você sabe que eu perdi minha família há 5 anos. Minha esposa Ana e meu filho Miguel morreram em um acidente de carro. Eu deveria estar no carro também, mas fiquei trabalhando até tarde, como sempre. Marina sabia da tragédia, mas nunca soube dos detalhes. Ninguém no escritório falava sobre isso na frente de Ricardo. Desde então, eu não consegui mais me conectar com ninguém de verdade. As pessoas se aproximam por interesse, por dinheiro, por conveniência. Eu pago por companhia quando preciso, mas é tudo falso, artificial. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você é diferente, Marina. Nesses 2 anos você nunca me pediu nada além do salário que merece. Nunca tentou se aproveitar da situação. Você é real, e eu preciso de uma noite de realidade. Uma noite onde alguém esteja comigo porque escolheu estar, não porque foi pago para isso. Marina não sabia o que dizer. A proposta era bizarra, mas havia sinceridade na voz de Ricardo que a fez hesitar. E se eu aceitar, o senhor realmente vai pagar tudo para a Sofia? Já liguei para meu médico particular. Ele está organizando a transferência da Sofia para a clínica em Munique. O Dr. Klaus Weber pode operá-la na próxima semana. Marina sentiu o coração acelerar. Na próxima semana. Sofia podia estar curada na próxima semana. Eu preciso pensar. É claro. Mas Marina... Ricardo se inclinou na cadeira. Eu entendo sua filha. Perdi um filho também. A diferença é que o seu ainda pode ser salvo. Marina saiu do escritório com a cabeça girando. Voltou para o hospital onde Sofia brincava com uma boneca que Carla havia trazido. Mãe, a tia Carla disse que talvez eu possa viajar de avião. É verdade? Marina olhou para a filha, pálida, cansada,
mas ainda com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Talvez, princesa, talvez. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando na proposta de Ricardo. Era estranho, mas não parecia predatório. Parecia desesperado. E ela conhecia desespero melhor que ninguém. Uma noite. Apenas uma noite de companhia em troca da vida de Sofia. Na manhã seguinte, Marina voltou ao escritório de Ricardo com a resposta: "Eu aceito." Marina parou na frente do espelho do apartamento de Carla pela 5ª vez, ajustando o vestido azul marinho que havia comprado na correria. Simples, discreto, apropriado para um jantar de negócios. Era assim que tentava enxergar a situação, como um compromisso profissional muito estranho. "Mãe, você tá linda." Sofia estava sentada na cama, cercada de remédios e desenhos. "Onde você vai?" "Trabalho, meu amor. Vou resolver umas coisas importantes para a sua cirurgia." Sofia sorriu. "Vai dar tudo certo, né, mãe? Eu sinto que vai." Marina beijou a testa da filha. Como uma criança de 8 anos podia ter tanta certeza quando ela mesma estava morrendo de nervosismo? "Cuida bem da mamãe, tá?" disse para Carla, que estava na cozinha preparando o jantar de Sofia. "Marina, tem certeza disso? Esse homem é praticamente um estranho. Ele é meu chefe há 2 anos, Carla. E é a única chance da Sofia." O apartamento de Ricardo ficava na Vila Madalena, no último andar de um prédio elegante. Marina nunca havia estado na casa de um patrão antes. Quando tocou a campainha, quase desistiu. Ainda podia voltar para casa, encontrar outra forma de conseguir o dinheiro. Mas então pensou em Sofia e ficou. Ricardo abriu a porta usando uma camisa social branca sem gravata e calças escuras. Parecia mais novo, menos formal que no escritório. "Marina, obrigado por ter vindo. Entre, por favor." O apartamento era enorme, com grandes janelas que mostravam a cidade inteira. Mas Marina notou algo que não esperava. Parecia vazio apesar de toda a decoração cara. Havia fotos de família nas estantes, mas estavam cobertas de poeira. Brinquedos de criança organizados demais, como se ninguém tocasse neles há anos. "Posso te oferecer alguma coisa para beber?" "A água está bom." Ricardo foi até a cozinha e Marina ouviu o barulho de panelas. Ele estava cozinhando? "Espero que goste de macarrão", gritou da cozinha. "Eu não sei cozinhar muita coisa. Normalmente a dona Vera cuida dessas coisas, mas dispensei ela hoje." Marina se sentou no sofá ainda tensa. Não sabia o que esperar da noite. Ricardo voltou com 2 pratos de macarrão ao molho de tomate. Simples, mas cheirava bem. "Desculpe, eu sei que não é nada especial. Quando Ana era viva, ela sempre dizia que eu queimava até água." Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Marina esperava que ele começasse a falar sobre o acordo, sobre o que exatamente esperava dela. Mas Ricardo apenas comia olhando pela janela. "Posso ver as fotos?" Marina apontou para uma moldura na estante. Ricardo hesitou, mas levantou e trouxe a foto. Era uma família feliz. Ele mais jovem, uma mulher morena bonita e um menino de uns 5 anos no colo de ambos. "Miguel era muito parecido com você", Marina disse. "Mesmo jeito de sorrir. Ele adorava futebol. Queria ser jogador do São Paulo." Ricardo segurou a foto com cuidado. "Ana sempre falava que ele havia puxado o gosto esportivo dela, porque eu nunca entendi nada de esporte. Sofia também ama futebol. Ela diz que quando crescer, vai jogar na seleção feminina." Ricardo sorriu pela primeira vez na noite. "Ela pode conseguir. As mulheres estão dominando o futebol ultimamente. O senhor acha mesmo que ela vai ficar boa? Eu pesquisei sobre o Dr. Klaus Weber. Ele é o melhor da Europa nesse tipo de cirurgia. Sofia está nas melhores mãos possíveis." Marina sentiu lágrimas nos olhos. "Eu não sei como vou te pagar isso de volta. Você não precisa. Essa noite já é pagamento suficiente." "Mas por quê? Não faz sentido. 800 mil reais por uma noite de conversa?" Ricardo colocou a foto de volta na estante e se sentou no sofá ao lado de Marina. "Porque nos últimos 5 anos, eu não tive uma conversa real com ninguém. Todas as pessoas que se aproximam de mim querem alguma coisa. Um emprego, um favor, dinheiro. Mesmo quando pago por companhia, é tudo fingido. Elas dizem o que acham que quero ouvir. E você acha que eu sou diferente? Eu sei que você é. Nesses 2 anos, você nunca me bajulou, nunca tentou se aproveitar. Você faz seu trabalho, cuida da sua filha e pronto.
Você é real, Marina. E eu esqueci como era estar perto de alguém real. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem de 38 anos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Viu a solidão nos olhos dele. A mesma solidão que ela sentia desde que o marido foi embora. Eu também me sinto sozinha às vezes, ela disse baixinho. É difícil ser mãe e pai ao mesmo tempo. Como você consegue ser tão forte? Eu não tenho escolha. Sofia precisa de mim. Eles ficaram conversando até tarde. Ricardo contou sobre a culpa que sentia pela morte da família, sobre como se enterrou no trabalho para não pensar. Marina falou sobre as dificuldades de criar Sofia sozinha, sobre os medos de não ser suficiente. Quando Marina olhou no relógio, já passava das 2 da manhã. Nossa, nem vi o tempo passar. Eu também não. Faz tempo que não converso tanto com alguém. Marina se levantou para ir embora. Ricardo, obrigada por tudo. Pela Sofia, pela conversa. Por me lembrar que existem pessoas boas no mundo. Obrigado você. Por me lembrar como é não se sentir sozinho. Na porta, Ricardo segurou a mão de Marina. Amanhã eu ligo para a clínica. Sofia vai estar operada até o final da semana. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Eu nunca vou esquecer isso. Nem eu. Quando chegou em casa, Marina encontrou Sofia dormindo com um desenho novo na mão. Era uma família de 3 pessoas, uma mulher, uma criança e um homem alto de terno. Quem é esse homem, princesa? Sussurrou. Sofia abriu os olhos sonolenta. É o anjo que vai cuidar de nós, mãe. Eu sonhei com ele. Marina guardou o desenho na bolsa, sem saber por que seu coração estava batendo tão forte. Mãe, olha, as nuvens parecem algodão doce. Sofia tinha o rosto colado na janela do avião, os olhos brilhando de emoção apesar da palidez. Era a primeira vez que viajava de avião, e Marina tentava se concentrar na alegria da filha, em vez do nervosismo que sentia. É lindo mesmo, meu amor. 3 dias depois daquela noite no apartamento de Ricardo, elas estavam voando para a Alemanha. Tudo aconteceu tão rápido que Marina ainda não acreditava completamente. Ricardo havia organizado cada detalhe. Passaportes expressos, passagens, documentos médicos traduzidos, reservas no hotel. O senhor Ricardo vem com a gente? Perguntou Sofia. Ele disse que talvez apareça por lá para ver como você está. Na verdade, Ricardo havia confirmado que chegaria no dia seguinte. Marina não sabia como se sentia sobre isso. A noite no apartamento havia mexido com ela de uma forma que não esperava. Ele era diferente longe do escritório, mais humano, mais vulnerável. O aeroporto de Munique era imenso e assustador, mas havia uma mulher esperando por elas com uma placa Sofia Santos. Era Ingrid, a coordenadora internacional da clínica, que falava português fluente. Bem-vindas. Sofia, você está pronta para conhecer o melhor hospital da Europa? Sofia assentiu animada. Aos 8 anos, ela encarava tudo como uma aventura, sem entender completamente a gravidade da situação. Marina invejava essa capacidade das crianças de viver o presente. A Clínica Weber parecia mais um hotel de luxo que um hospital. Os corredores eram claros, com arte nas paredes e jardins internos. Sofia ficou impressionada com tudo. Mãe, aqui não parece um hospital de filme de terror. Dr. Klaus Weber era exatamente como Marina havia imaginado. Um homem alto, sério, mas com olhos gentis. Ele examinou Sofia enquanto explicava o procedimento em português pausado. Sofia é uma menina muito corajosa. A cirurgia não é simples, mas eu fiz centenas iguais. Em 1 semana, ela vai estar correndo de novo. 1 semana? Marina não acreditou. 2 dias de preparo, a cirurgia, 3 dias de recuperação. Se tudo correr bem, vocês podem voltar para o Brasil no final da semana. Naquela noite no hotel, Sofia estava animada demais para dormir. Mãe, como o senhor Ricardo conseguiu tudo isso? Marina pensou na pergunta. Como explicar para uma criança de 8 anos que a mãe havia feito um acordo estranho com o chefe? Ele é uma pessoa muito boa, Sofia, quis nos ajudar. Eu gosto dele. Ele tem olhos tristes, mas quando sorri fica diferente. No dia seguinte, Ricardo chegou com as mãos cheias de presentes. Trouxe livros em inglês para Sofia praticar, um urso de pelúcia alemão e chocolates suíços. Como você está se sentindo, campeã? Bem,
O médico disse que meu coração vai ficar novinho em folha. Ricardo se ajoelhou na altura de Sofia. E eu tenho certeza que vai. Você é a menina mais corajosa que eu conheço. Nos 2 dias antes da cirurgia, os 3 passaram tempo juntos explorando Munique. Ricardo mostrou a cidade para elas, levou Sofia para um parque onde ela brincou com crianças alemãs sem precisar falar a mesma língua, e jantaram em restaurantes aconchegantes. Marina observava como Ricardo interagia com Sofia. Ele era paciente, atencioso, fazia perguntas sobre os desenhos dela e ouvia com interesse real. Sofia, por sua vez, havia se apegado a ele de uma forma que surpreendeu Marina. Senhor Ricardo, quando eu voltar para o Brasil, você pode me visitar? Claro, Sofia. Sempre que você quiser. E você pode ser meu padrinho. Eu nunca tive um padrinho. Ricardo olhou para Marina, que assentiu com um sorriso. Seria uma honra. Na noite anterior à cirurgia, Sofia estava nervosa pela primeira vez. Marina a colocou para dormir no hotel, mas ela não conseguia. Mãe, e se eu não acordar depois da cirurgia? O coração de Marina se partiu. Você vai acordar, meu amor. Eu prometo. Você não pode prometer isso, mãe. Você não é médica. Sofia tinha razão. Marina não podia prometer que tudo daria certo, mas podia prometer que estaria lá. Então eu prometo que vou estar do seu lado quando você acordar. E o senhor Ricardo também. Mesmo? Mesmo. Na manhã da cirurgia, Sofia estava mais calma. Ela abraçou Marina e Ricardo antes de entrar na sala de cirurgia. Cuidem um do outro enquanto eu estiver dormindo, tá? As próximas 6 horas foram as mais longas da vida de Marina. Ela e Ricardo ficaram na sala de espera, bebendo café ruim e tentando se distrair. Ele trouxe trabalho, mas não conseguiu se concentrar. Marina tentou ler, mas as palavras dançavam na página. Marina, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem medo de mim? A pergunta a pegou de surpresa. Medo? Por quê? Por causa do que eu pedi. Do nosso acordo. Sei que deve ter parecido estranho. Marina pensou antes de responder. No início, sim, mas depois daquela noite eu entendi. Você não é o que eu pensava, Ricardo. O que você pensava? Que você era só mais um chefe rico e arrogante, mas você é apenas um homem triste que perdeu sua família. Ricardo sorriu triste. E você é muito mais forte do que eu imaginava. Quando o Dr. Weber apareceu na porta da sala de espera, ainda usando o avental cirúrgico, Marina sentiu o coração parar. A cirurgia foi um sucesso completo. Sofia está bem, acordando da anestesia agora. Vocês podem vê-la em alguns minutos. Marina desabou no peito de Ricardo, chorando de alívio. Ele a abraçou forte, e por um momento sentiram-se como uma família de verdade. Sofia acordou 2 horas depois, ainda sonolenta pela anestesia, mas sorrindo. Mãe? Senhor Ricardo? Vocês ficaram aqui o tempo todo? Prometemos que ficaríamos, disse Ricardo, segurando a mão pequena dela. Meu coração já está bom. Novinho em folha, respondeu Marina, beijando a testa da filha. Sofia olhou para os 2 adultos ao lado da cama e sorriu. Agora somos uma família de verdade, né? Marina e Ricardo se entreolharam por cima da cama de hospital. Nenhum dos 2 respondeu, mas ambos sentiram que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Marina, você está passando mal de novo? Carla encontrou a irmã no banheiro pela 3ª manhã seguida, pálida e enjoada. Haviam voltado de Munique há 2 semanas, e Sofia estava se recuperando perfeitamente, brincando no quintal, como se nunca tivesse tido problemas no coração. Deve ser o estresse de tudo que passou. Vai melhorar. Mas Marina sabia que não era estresse. Estava com 2 dias de atraso na menstruação, e os enjoos matinais eram inconfundíveis. Ela havia passado por isso antes com Sofia. Mãe, o senhor Ricardo vem almoçar hoje? Sofia apareceu na porta do banheiro, ainda de pijama. Desde que voltaram da Alemanha, Ricardo visitava quase todos os dias. Trazia livros para Sofia, ajudava com a lição de casa. E sempre ficava para o jantar quando Marina permitia. Os 3 haviam desenvolvido uma rotina doméstica que assustava Marina pela naturalidade. Acho que sim, princesa. Ele disse que ia trazer aquele jogo de tabuleiro que você queria. Sofia saiu correndo para se arrumar e Marina ficou sozinha no banheiro, olhando seu reflexo no espelho.
Precisava ter certeza. Depois de deixar Sofia na escola, passou na farmácia e comprou um teste de gravidez. 2 linhas azuis. Positivo. Marina se sentou na cama, segurando o teste com as mãos tremendo. Estava grávida de Ricardo, o homem que havia começado como seu chefe, virado seu salvador, e agora? O que exatamente ele era para ela? À tarde, quando Ricardo chegou para buscar Sofia na escola e trazê-la para casa como havia se tornado costume, Marina decidiu contar. Ricardo, preciso falar com você, a sós. Ele deve ter notado algo na voz dela, porque ficou sério imediatamente. Sofia, que tal você ir brincar no quarto enquanto eu converso com sua mãe? Posso assistir desenho? Pode. Quando ficaram sozinhos na sala, Marina respirou fundo. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ricardo ficou parado, olhando para ela como se não tivesse entendido as palavras. Grávida, ele repetiu devagar. De você daquela noite. Ricardo passou a mão pelo cabelo, se levantou, foi até a janela, voltou para o sofá. Marina nunca o havia visto tão agitado. Meu Deus, Marina, Nós não planejamos, eu sei. Aconteceu. E o que você quer fazer? A pergunta doeu mais do que Marina esperava. Ela queria que ele ficasse feliz, que dissesse que tudo ia dar certo, que eles iam descobrir como lidar com a situação juntos. Mas a expressão no rosto dele não era de felicidade. Eu vou ter o bebê, Ricardo. Não é uma questão de o que eu quero fazer. Não, claro, desculpe, não foi isso que quis dizer. Ricardo se sentou ao lado dela. É que... Marina, eu perdi uma família inteira. Não sei se consigo passar por isso de novo. Por isso o quê? Amar alguém e depois perder. Ter uma família e viver com medo constante de que algo aconteça. Marina sentiu o coração apertar. Você tem medo de mim e do bebê? Tenho medo de amar vocês e não conseguir proteger. Como não consegui proteger Ana e Miguel? Ricardo, o acidente não foi sua culpa. Não foi? Se eu tivesse saído do escritório na hora certa, estaria no carro com eles. Talvez pudesse ter feito alguma coisa. Marina viu que ele estava em pânico, revivendo traumas antigos. Decidiu dar espaço para os dois processarem a notícia. Olha, você não precisa decidir nada agora. Eu só achei que você devia saber. Nos dias seguintes, Ricardo continuou visitando, mas havia uma tensão no ar que Sofia notou imediatamente. Mãe, o senhor Ricardo está triste de novo? Um pouco, princesa. Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas do trabalho. Mas não era trabalho que preocupava Ricardo. Marina podia ver nos olhos dele uma luta constante entre o desejo de se aproximar e o medo de se machucar novamente. Uma semana depois da revelação, ele chegou com uma proposta. Casa comigo. Marina quase derrubou o café que estava bebendo. O quê? Vamos nos casar. É a coisa certa a fazer. A coisa certa a fazer? Marina riu, mas sem humor. Ricardo, casamento não é obrigação. Não é só obrigação. Eu gosto de você, Marina. Gosto da Sofia. Talvez a gente possa formar uma família. Talvez? Você está me pedindo em casamento com talvez? Ricardo percebeu como havia soado. Desculpe, não foi isso que quis dizer. Então o que você quis dizer? Que eu não sei como ser feliz sem ter medo. Mas quero tentar. Com você. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem lutando contra seus próprios demônios, tentando ser corajoso por ela e pelas crianças. Mas também viu medo, muita incerteza. Ricardo, eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei, tempo. Naquela noite, depois que Ricardo foi embora mais cedo que o normal, Sofia se sentou na cama da mãe. Mãe, você está triste? Um pouco. É por causa do senhor Ricardo? Marina suspirou. Como explicar relacionamentos adultos para uma criança? Às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis, princesa. Ele gosta da gente, né? Gosta. E você gosta dele? Marina hesitou. Gostava? Ou era gratidão pelo que ele havia feito por Sofia? Ou era algo mais profundo que ela ainda não conseguia nomear? Gosto. Então por que vocês não ficam juntos para sempre? Porque é complicado, Sofia. Amor não deveria ser simples. Aos 8 anos, Sofia havia resumido em uma pergunta toda a confusão que Marina sentia. Amor deveria ser simples,
Mas quando havia tanto medo, tanta história, tanto em jogo, como podia ser? 2 semanas depois, Marina tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Arrumou as malas e foi com Sofia para a casa de Carla. Mãe, por que estamos saindo de casa? Só por um tempo, meu amor. A mamãe precisa pensar em algumas coisas. Ricardo apareceu na casa de Carla no mesmo dia. Por que você foi embora? Porque preciso ter certeza de que se ficarmos juntos é pelo motivo certo. Não por obrigação, não por gratidão, não por medo de ficar sozinho. E como você vai ter certeza? Ficando longe de você por um tempo. Se sentir falta, se doer, então talvez seja real. Ricardo ficou parado na porta, olhando para ela. E se eu já sei que vou sentir falta? Então você vai ter que provar. Mãe, chegou carta para você. Sofia entregou um envelope branco para Marina, que estava na cozinha de Carla preparando o café da manhã. Haviam se passado 3 semanas desde que saíram de casa, e Ricardo não havia procurado nem ligado uma única vez. Marina tentava convencer a si mesma de que estava aliviada, mas a verdade é que doía. Dentro do envelope havia uma foto, uma família sorrindo na frente de um hospital. Marina reconheceu o Hospital das Clínicas, mas não conhecia as pessoas. No verso da foto estava escrito com letra masculina: Família Oliveira. Leonardo, 6 anos, operado do coração na Alemanha pelo Dr. Weber. Fundação Família Esperança. Marina virou a foto novamente, confusa. Junto com a imagem, havia um papel timbrado com o logotipo de uma fundação que ela nunca tinha ouvido falar. Carla, você conhece alguma Fundação Família Esperança? Nunca ouvi falar. Por quê? Marina mostrou os papéis para a irmã. Eram documentos oficiais mostrando que a fundação havia custeado cirurgias cardíacas para 15 crianças nos últimos 6 meses. Todas operadas na mesma clínica em Munique, com o mesmo Dr. Weber. Isso é muito estranho. Por que alguém mandaria isso para você? Antes que Marina pudesse responder, Sofia entrou na cozinha correndo. Mãe, tem uma senhora na porta que quer falar com você. Ela disse que tem uma filha que foi operada do coração igual a mim. Na porta estava uma mulher de uns 40 anos, segurando a mão de uma menina pequena. Dona Marina, eu sou Fernanda Oliveira. Esta é minha filha Júlia. Soube que a senhora também passou pela experiência de ter uma filha operada pelo Dr. Weber. Marina ficou confusa. Como a senhora soube onde eu moro? Pela fundação. Eles disseram que talvez a senhora gostasse de conhecer outras famílias que passaram pela mesma situação. Que fundação? A Família Esperança. Eles pagaram toda a cirurgia da Júlia. Não explicaram para a senhora como funciona? Marina sentiu o mundo girar. Pode entrar, por favor? Na sala, Fernanda contou sua história. Júlia havia nascido com um problema cardíaco grave. A família não tinha condições de pagar o tratamento. E então foram procurados pela fundação que ofereceu ajuda integral. O responsável pela fundação é muito discreto. Nunca conheci pessoalmente, sempre tudo através de representantes. Mas mudou nossa vida completamente. Sofia e Júlia brincaram enquanto as mães conversavam. Marina descobriu que havia pelo menos 20 famílias que haviam recebido ajuda da fundação, todas para cirurgias cardíacas infantis na mesma clínica alemã. Depois que Fernanda foi embora, Marina ficou com os documentos na mão, tentando entender. Quem era o responsável pela fundação? Por que mandaram os papéis para ela? E por que a coincidência de todas as crianças serem operadas exatamente no mesmo lugar que Sofia? Carla, pode ficar com a Sofia hoje à tarde? Preciso resolver uma coisa. Marina pegou um táxi e foi direto para a sede da Fundação Família Esperança. O endereço ficava em um prédio comercial no centro da cidade. Quando chegou lá, descobriu que a fundação ocupava um andar inteiro. Posso ajudá-la? Perguntou a recepcionista. Gostaria de falar com o responsável pela fundação. O senhor está em reunião, mas posso anotar seu nome. Marina Santos. A recepcionista falou no telefone baixinho e depois sorriu. Ele pode recebê-la agora. 10º andar, sala 1015. Marina subiu no elevador com o coração batendo forte. Quando chegou na sala, a porta estava entreaberta. Ela bateu e ouviu uma voz familiar dizer: "Entre". Ricardo estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis, usando óculos de leitura que Marina nunca tinha visto antes.
Ele tirou os óculos quando a viu e sorriu. Oi, Marina. Você. É você quem comanda essa fundação. Senta, por favor. Marina se sentou, ainda em choque. Há quanto tempo? Comecei 2 meses depois que voltamos da Alemanha. A princípio era só para uma família, depois virou 2, 3. Agora ajudamos uma família nova por semana. Por que você nunca me contou? Ricardo se levantou e foi até a janela. Porque não queria que você pensasse que era para te impressionar, ou que era culpa por ter engravidado você. E por que está me contando agora? Porque você disse que eu tinha que provar que meus sentimentos eram reais. Marina olhou ao redor da sala. Havia fotos de todas as crianças que a fundação havia ajudado, cartas de agradecimento das famílias, certificados de reconhecimento de hospitais. Ricardo, isso aqui deve custar uma fortuna. Custa. Mas eu tenho uma fortuna que não estava servindo para nada, além de me fazer sentir culpado por tê-la quando minha família morreu. E agora? Agora ela serve para salvar famílias, como a sua salvou a mim. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Como assim salvou você? Ricardo voltou para perto dela. Marina, quando conheci você e a Sofia, eu estava apenas sobrevivendo, trabalhando para não pensar, existindo para não morrer. Vocês me lembraram do que é estar vivo. E o medo? O medo de formar uma família de novo? Ainda tenho. Provavelmente sempre vou ter. Mas aprendi uma coisa nessas semanas longe de vocês. O quê? Que ter medo de perder alguém é melhor que não ter ninguém para perder. Marina se levantou e foi até ele. Ricardo, eu também aprendi uma coisa. Qual? Que Sofia estava certa. Amor deveria ser simples. E eu amo você. Simples assim. Ricardo a abraçou forte. Eu também te amo. E amo a Sofia. E já amo esse bebê que está chegando. Tem certeza? Absoluta. Casa comigo, Marina. Não por obrigação, não por gratidão. Porque eu quero acordar todos os dias sabendo que vocês estão na minha vida. Marina olhou nos olhos dele e viu certeza onde antes havia medo. Sim. 2 semanas depois, em uma cerimônia simples no jardim do Hospital das Clínicas, onde tudo começou com o diagnóstico de Sofia, Marina e Ricardo se casaram. Sofia foi a dama de honra, usando um vestido rosa que ela mesma escolheu. Dr. Helena Carvalho veio de São Paulo para a cerimônia e, por videoconferência, Dr. Klaus Weber enviou suas felicitações da Alemanha. Quando perguntaram se alguém se opunha ao casamento, Sofia levantou a mão. Eu me oponho. Todos riram e o padre perguntou por quê. Porque demorou muito para eles perceberem que se amavam. Depois da cerimônia, sentados no jardim do hospital onde Sofia havia sido salva, Marina segurou a mão de tio Ricardo. Obrigada. Por quê? Por me ensinar que às vezes os finais felizes começam nos lugares mais improváveis. Ricardo beijou sua testa. Obrigado você, por me ensinar que vale a pena ter coragem de amar de novo. Sofia correu até eles, com o vestido sujo de brincar na grama. Agora somos oficialmente uma família. Sempre fomos, disse Marina, puxando a filha para o abraço familiar. E sempre seremos, completou Ricardo, colocando a mão na barriga de Marina, onde crescia o segundo filho da nova família Santos Almeida. E foi assim que descobri que ter coragem não significa não ter medo. Significa fazer o que é certo mesmo quando você está com medo. Sofia, agora com 13 anos, terminou sua apresentação sobre doenças cardíacas congênitas para a turma do 8º ano. Ela havia crescido, estava alta e confiante, mas ainda tinha o mesmo sorriso que iluminava qualquer ambiente. A professora aplaudiu junto com os colegas. Muito obrigada, Sofia. Alguma pergunta para ela? Um menino da última fileira levantou a mão. É verdade que você quer ser médica igual ao que te operou? Quero ser cardiologista pediátrica, igual à doutora Helena, que descobriu meu problema, e igual ao Dr. Weber, que me operou. Quero ajudar outras crianças como eles me ajudaram. Quando a aula terminou, Sofia guardou seus materiais e saiu da escola correndo. Na porta, Marina a esperava com um menino de 4 anos no colo. Miguel! Mana! O garoto estendeu os braços para Sofia, que o pegou com carinho. Como foi a apresentação? Perguntou Marina. Ótima! Todo mundo ficou impressionado quando contei sobre a fundação do papai. Marina sorriu. Aos 37 anos, ela estava grávida de 6 meses do 3º filho.
Havia terminado a faculdade de serviço social 2 anos antes e agora trabalhava como coordenadora da Fundação Família Esperança, ajudando famílias que passavam pela mesma situação que elas viveram 5 anos atrás. Cadê o papai? Perguntou Sofia. Reunião com os médicos do hospital, mas disse que chega em casa a tempo para o jantar. No carro, Miguel, que havia sido nomeado em homenagem ao primeiro filho de Ricardo, tagarelava sobre o que havia feito na escola infantil. Mana, a tia disse que você foi operada quando era pequena igual eu. Sofia riu. Miguel havia nascido com uma pequena comunicação entre os átrios do coração, facilmente corrigida com cirurgia, mas que ainda assim havia dado um susto na família. É verdade, Miguel, mas agora nós dois temos os corações mais fortes do mundo. Por quê? Porque eles já passaram por muito e continuam batendo. Em casa, Marina preparou o jantar enquanto as crianças brincavam na sala. A casa em que moravam agora era maior que o apartamento antigo, mas ainda simples e aconchegante. Ricardo havia aprendido que felicidade não tinha relação com o tamanho da casa ou o valor dos móveis. Às 7 da noite, Ricardo chegou com um buquê de flores para Marina e chocolate para as crianças. Como foi o dia de vocês? Sofia arrasou na apresentação, disse Marina, dando um beijo no marido. E eu desenhei um coração. Miguel mostrou orgulhoso um desenho todo rabiscado. Lindo campeão. Ricardo pegou o filho no colo. E você, princesa? Como se sentiu falando sobre tudo isso na escola? Sofia pensou antes de responder. Bem, é estranho lembrar de como eu era pequena e assustada. Agora eu entendo o que vocês passaram. E o que entende? Que amor de família é isso? É estar junto nos momentos difíceis e comemorar nos momentos bons. Durante o jantar, Ricardo contou sobre a reunião no hospital. A Fundação Família Esperança havia crescido tanto que agora tinha parceria com 3 hospitais brasileiros, além da clínica alemã. Ajudamos nossa 100ª família mês passado, disse ele, orgulhoso. 100 famílias? Sofia arregalou os olhos. Quantas crianças? 123 crianças operadas do coração, todas curadas, todas vivendo vidas normais. Marina segurou a mão do marido por cima da mesa. Nos últimos 5 anos, eles haviam construído não apenas uma família, mas um legado de esperança para outras famílias. Depois do jantar, quando Miguel já estava dormindo e Sofia fazendo lição de casa, Marina e Ricardo se sentaram no sofá da sala. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina. Do quê? Daquela noite, do acordo estranho que você me propôs, de tudo que veio depois. Ricardo riu. Marina, aquela foi a melhor decisão da minha vida. Mesmo que na época eu não soubesse direito o que estava fazendo. Por quê? Porque me trouxe você, a Sofia, o Miguel e agora esse bebê. Ele colocou a mão na barriga dela. Me trouxe uma família que eu não sabia que era possível ter de novo. E o medo? Ainda tem medo de nos perder? Tenho. Acho que sempre vou ter. Mas também tenho fé. Fé em quê? Em nós, na nossa família, em que o que construímos é forte o suficiente para aguentar qualquer coisa. Marina encostou a cabeça no ombro do marido. Sofia disse uma coisa interessante hoje. O quê? Que amor de família é estar junto nos momentos difíceis e comemorar nos momentos bons. Ela está certa. Que nós tivemos muitos dos dois. E ainda vamos ter mais. Muito mais, concordou Ricardo, beijando o topo da cabeça da esposa. Naquela noite, depois que todos já estavam dormindo, Marina se levantou para beber água e passou pelo quarto de Sofia. A porta estava entreaberta, e ela viu a filha dormindo pacificamente, com um livro de medicina ao lado da cama. Na mesa de estudos de Sofia, havia uma foto da família toda em Munique, tirada na última viagem que fizeram para a consulta anual com Dr. Weber. Todos sorrindo, bronzeados pelo sol alemão, felizes. Marina tocou o próprio peito, onde o coração batia forte e saudável. Pensou em como a vida havia mudado desde aquele dia terrível no hospital, 5 anos atrás, quando pensou que perderia Sofia. Agora Sofia estava curada, determinada a se tornar médica para ajudar outras crianças. Miguel estava saudável e cheio de energia. Ela e Ricardo haviam construído um casamento sólido baseado em amor verdadeiro, não em obrigação ou gratidão.
e o terceiro filho estava crescendo forte na sua barriga. A Fundação Família Esperança havia se tornado uma das principais organizações de ajuda a famílias com crianças cardiopatas no país. E mais importante, eles eram felizes. Marina voltou para o quarto e se deitou ao lado de Ricardo, que dormia tranquilo. Ele não tinha mais pesadelos sobre o acidente que matou sua primeira família. Havia feito as pazes com o passado e abraçado completamente o presente. 5 anos. 5 anos desde aquela noite estranha no apartamento dele, quando 2 corações solitários se encontraram no meio de uma crise. 5 anos desde que um acordo bizarro se transformou na história de amor mais bonita que Marina poderia imaginar. Ela colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Em alguns meses eles seriam 5. Uma família que começou com desespero e se tornou pura alegria. Marina fechou os olhos e sorriu. Às vezes os milagres acontecem nos lugares mais improváveis. Às vezes o amor nasce das circunstâncias mais estranhas. E às vezes, quando você está disposto a fazer qualquer coisa para salvar quem ama, acaba salvando a si mesmo no processo. Na manhã seguinte, Sofia acordou cedo e foi para a cozinha, onde encontrou os pais tomando café juntos, como faziam todas as manhãs há 5 anos. "Bom dia, família", disse ela, beijando cada um. "Bom dia, princesa", responderam em coro. E assim começou mais um dia na vida da família Santos Almeida, construída sobre a base mais sólida que existe, o amor que é capaz de transformar qualquer dificuldade em oportunidade, qualquer medo em coragem e qualquer final triste em um novo começo cheio de esperança.